Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de conversas especiais sobre cases premiados no MMA Smarts Brasil 2024. Hoje a gente vai falar sobre um case que, a partir de histórias reais e de muita sensibilidade, usou a criatividade para conectar marca e consumidores de forma emocionante. Estamos falando do case Receitas Inesquecíveis, que conquistou ouro na categoria Jornada do Cliente e Geração de Lead. O material traz pessoas que convivem com Alzheimer voltando ao tempo a partir do paladar. Quem conta pra gente como tudo isso foi desenvolvido é a Daniela Marques, Head de Produtos Digitais e Experiência do Consumidor na Nestlé, e Mauro Ramalho, que é CCO da Publicis. A gente se deparou com uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido. E eles rodaram essa pesquisa que pesquisava o porquê algumas coisas, dentre elas os alimentos, resgatava as memórias nas pessoas com demência. E eles rodaram essa pesquisa e deu muito certo a pesquisa. Os sabores, os cheiros, eles teletransportavam as pessoas para um momento importante da vida deles, né? Que eles consumiam aquela comida. Então ali a gente falou, tem alguma coisa muito poderosa aqui, muito poderosa mesmo. Porque a gente estava em conversas com a Nestlé, com a Dani, de como que a gente construiria uma plataforma mesmo para receitas que vai além do ingrediente. Né? E aí essa foi a maneira que a gente achou, de mostrar para as pessoas que as receitas elas têm um poder de criar memórias ao longo da nossa jornada de vida. Né? E esse foi o início dessa campanha. Né? A gente falou, já que gera memória, vamos provar, vamos ver se gera mesmo memória. E aí foi um grande experimento para comprovar isso. É a primeira campanha de receitas, né? Então, Receitas Nestlé nunca teve uma campanha. É um ecossistema que trabalha para todas as marcas da casa, mas nunca teve uma campanha. E aí eles trouxeram a ideia e pra gente foi muito, muito forte. A ideia a gente gostou bem de cara, porque acho que ela conecta muito também um pouco da Nestlé no Brasil, né? Então a Nestlé está presente em 99% dos lares e tem essa conexão com o brasileiro muito forte, né? Então assim, tem muita gente que acha que a Nestlé é uma empresa brasileira, que tem essa conexão com a Nestlé. E aí quando eles trouxeram, e Receitas Nestlé começou assim, há 60 anos atrás como um centro de economia doméstica para ensinar as pessoas a cozinhar, e aí foi obviamente evoluindo. Quando eles trouxeram essa ideia de conexão, de resgatar a memória, a gente falou, cara, a gente tem muita propriedade para falar sobre isso, porque a gente está na vida das pessoas criando essas memórias em vários momentos. Eles vão contar detalhes desse trabalho que surpreendeu a todos pelos resultados e que, mesmo depois de mais de um ano de seu lançamento, ainda reverbera e engaja com os consumidores da marca. Assista a seguir. Olá a todos, eu sou Juliana Pio, editora assistente de marketing aqui na Exame, e estou começando agora mais um episódio da série Smarts, em que a gente conversa com profissionais que lideraram alguns dos cases vencedores do Prêmio Smarts Brasil 2024 da MMA. E eu já tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Daniela Marques, que é Head de Produtos Digitais e Experiência do Consumidor na Nestlé, e o Mauro Ramalho, que é CCO da Publicis. Obrigada, gente. Obrigada a você, Ju. Bom dia. Obrigado pelo convite, Ju. Obrigada a vocês aí pela presença. E hoje aí para inspirar, né, e provocar ainda mais o mercado, a gente vai falar sobre o case Receitas Inesquecíveis, que ganhou ouro na categoria Jornada do Cliente, Geração de Leads. E esse case, hein, gente, eu já tô com a maquiagem toda borrada aqui, porque eu já vim chorando no carro, vendo... Olha, o que eu já chorei com esse case, acho que não tá escrito. Toda vez que a gente mostra o case, assim, por mais que a gente já tenha visto inúmeras vezes, toda vez eu choro também, é impressionante. Ele toca muito, né? E tem uma história curiosa, acho que eu nem te contei essa, Dani. Tem um criativo na agência, quando a gente levantou o case, tem um vídeo de 4 minutos, né, do case inteiro, ele assistiu até o segundo minuto, ele parou, ele chorava, assim, aos prantos, ele falou, eu assisto depois. Ai, mas é toca muito mesmo. Mas, mas tem, toda vez que a gente apresenta, que a gente passa o case, assim, quando você olha quem tá assistindo pela primeira vez, assim, ou até mais do que uma vez, é emocionante você ver como toca, né? Tipo, nas pessoas, assim. Sim. Eu tenho... Meu avô faleceu de Alzheimer, né? E aí eu tava vendo o case. Sim. E aí já me emocionei, né? Assim, falei, nossa, vou chegar com o olho cheio de... todo borrado já. E aí eu queria voltar pra ver os números de geração de leads, etc, né? Sim. E aí quando eu voltei no Senhor de Portugal. Eu falei, não, deixa eu passar isso aqui. Aí eu vou... Porque senão eu ia chorar de novo. Aí voltei pros números. Mas conta pra gente aí, como é que foi que surgiu essa ideia? Veio da agência, veio de Nestlé? Como que foi isso, assim?
E por que Alzheimer, né? Na verdade, assim, é uma ideia que veio da agência, né? Uma provocação. A gente está com a Publicis como agência de receitas Nestlé há uns 2 anos, né? E aí, acho que de conhecer um pouco o que é Receitas Nestlé ali, eles trouxeram a ideia que é a primeira campanha de receitas, né? Então, Receitas Nestlé nunca teve uma campanha, é um ecossistema que trabalha para todas as marcas da casa, mas nunca teve uma campanha. E aí eles trouxeram a ideia e para a gente foi muito muito forte, assim. Vou deixar o Mauro contar um pouquinho como é que foi, mas assim... Não, a gente se deparou com uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido. E eles rodaram essa pesquisa que pesquisava o porquê algumas coisas, dentre elas os alimentos, resgatava as memórias nas pessoas com demência. E eles rodaram essa pesquisa e deu muito certo a pesquisa. Os sabores, os cheiros, eles teletransportavam as pessoas para determinada um momento importante da vida deles, né? Que eles consumiam aquela comida. Acho que esse fenômeno ele foi até marcado como... Eles deram o nome de Proust, que veio do Marcel Proust, que é um romancista francês, que ele publicou um livro, o Em Busca do Tempo Perdido, que ele fala dos bolinhos de Madeleine, que quando você tomava chá, ele te jogava, teletransportava para aquele momento da vida. E até hoje é assim, né? Quando a gente fala, o bolinho da vovó. Realmente, porque quando a gente come, a gente vai exatamente para aquele lugar. Então, ali, a gente falou, tem alguma coisa muito poderosa aqui. Muito poderosa mesmo. Porque a gente estava em conversas com a Nestlé, com a Dani, de como que a gente construiria uma plataforma mesmo para receitas que vai além do ingrediente, né? E aí essa foi a maneira que a gente achou, de mostrar para as pessoas que as receitas, elas têm um poder de criar memórias ao longo da nossa jornada de vida, né? E esse foi o início dessa campanha, né? A gente falou, já que gera memória, vamos provar, vamos ver se gera mesmo memória. E aí foi um grande experimento para comprovar isso. E aí vocês já gostaram de cara, assim, Nestlé, quando viu, ou não? Ficou ainda pensativa? Como foi? A ideia a gente gostou bem de cara, porque acho que ela conecta muito também um pouco da Nestlé no Brasil, né? Então a Nestlé está presente em 99% dos lares e tem essa conexão com o brasileiro muito forte, né? Então assim, tem muita gente que acha que a Nestlé é uma empresa brasileira, que tem essa conexão com a Nestlé. E aí quando eles trouxeram... E Receitas Nestlé começou, assim, há 60 anos atrás, como um centro de economia doméstica para ensinar as pessoas a cozinhar, e aí foi obviamente evoluindo. Quando eles trouxeram essa ideia de conexão, de resgatar a memória, a gente falou, cara, a gente tem muita propriedade para falar sobre isso, porque a gente está na vida das pessoas criando essas memórias em vários momentos. Mas obviamente que assim, não foi ela aprovada de primeira por todo mundo, tem uns... porque o tema, ele é sensível, Sim. né? Acho que nosso maior medo era realmente ir para um olhar ali do Alzheimer mais triste, né? E acabar não sendo uma campanha que reforça o poder, né, que a comida tem, mas que acabasse ficando triste. Então, assim, a gente não queria muito. A gente estava, assim, realmente receoso nisso. Teve algumas etapas de aprovação. E eu acho que essa foi uma troca muito, muito bonita que a gente fez entre a agência e a Nestlé, porque foi exatamente esse o ponto. Como que a gente traz um olhar positivo para essa história? Porque tem algo muito poderoso, mas como que a gente traz luz para isso, né? E eu lembro dessa conversa, e a gente falou, o lado bonito disso apesar das pessoas elas estarem ali com uma doença que é o Alzheimer, quando a gente consegue resgatar um momento, ativa algo muito legal nelas, que é a socialização. Porque o Alzheimer, o que acontece é que conforme a progressão da doença, a pessoa ela vai ficando mais introspectiva, né? Então, quando a gente começa a acessar esses momentos importantes da vida delas, elas começam a falar, e aí disparam a falar coisa. Então, o ambiente social ali, ele muda completamente. E isso é muito positivo para a pessoa que está ali, para a família, para os entes queridos ali, né, que conseguem conversar com a pessoa. Assim, foi uma coisa muito bonita, né? Exato. E até por ser um experimento, a gente também não sabia como ia ser o resultado. Esse é um ponto que, assim, a ideia a gente adorou, a gente conectou muito com o que é Nestlé, o que é Receitas Nestlé, mas e se a gente fosse lá e não desse certo? E se a pessoa, tipo, não resgatasse? Então, assim, é um experimento que dá aquele frio na barriga, porque você vai começar
a fazer a campanha, abre câmera, vai atrás e pode ser que não seja, né? Aliás, esse foi um baita frio na barriga que deu mesmo, assim, porque foi um experimento de verdade, assim, não tem nada fake ali, nada é falso. Foi realmente um experimento, tanto é que a gente falou, e aí, se não der certo, o que a gente faz, né? Porque a gente corria o risco de não dar certo, Sim. né? Então, essa confesso, até que a gente falou, vamos, vai, mas vai com medo, né? E aí foi Isso é sucesso. legal falar. Eu sempre falo em todos os episódios aqui da série Smart, que assim, a gente tá falando com empresas gigantes, né? Publicis, Nestlé, enfim, todos os episódios. E como todo mundo fala uma coisa, todo mundo tem frio na barriga, gente. Mesmo sendo uma empresa enorme, assim. Então é importante, eu acho legal compartilhar isso, né? Que às vezes tem empresas menores vendo a gente aqui, acham que já tá tudo perfeito, né? Tudo planejado, tudo lindo e maravilhoso. Imagino que a E gente a passou de emoção. perrengue, né? Nossa, perrengue aí tem um monte. Mas eu acho que é isso, assim, quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa nova, sempre vai ter imprevisto, sempre vai dar frio na barriga, é um tiro no incerto, né, que a gente tá dando, né? Então a gente tem que improvisar bastante coisa, né? E o frio na barriga, é inerente. Sim. E para escolher as pessoas ali que participaram, né? Como que foi? Eu vou deixar o Mauro contar, porque foi todo Isso um foi processo. muito legal, assim, teve uma preocupação devido à sensibilidade do tema e à seriedade do tema, a gente fez quem levantou esse case junto com a gente de produção foi a O2 Filmes. Eles fizeram uma pesquisa imensa com centenas, literalmente centenas de famílias. Dessa peneira ficaram 83 pessoas. Nossa. Dessas 83 pessoas foram feitas entrevistas uma a uma com as famílias dessas pessoas para perguntar em que momento da doença estava, onde que eles moravam. Então, assim, foi um acervo de perguntas ali e um questionário mesmo que foi feito para a gente achar o perfil correto ali, se tinha receitas, se tinha algum prato favorito, né? Então, tudo isso, porque era o que a gente precisava provar, né? O ponto que a gente precisava provar. E aí, dessas 83, a gente ficou com as pessoas que estão no case aqui, são umas queridas, e a gente recriou tudo ali, né? Desde o cenário, que era realmente a cozinha que eles costumavam, com tudo, com um prato vintage, com os garfos, com a toalhinha, tudo, recriando mesmo, além do prato em si, né? Que era fidedigno, seguindo a receita Da pessoa. da pessoa, família, né? da família. Então foi tudo muito fiel, assim. Então, desde a busca das pessoas até a fidelidade ali do prato e do cenário, assim. Eu acho que teve todo um cuidado nessa produção também muito bacana, que a O2 e a Publicis sempre falaram, gente, é um experimento e com pessoas que realmente ali estão num momento de vida que não é o normal, né, tipo, do delas. E aí a gente também, assim, a gente não acompanhou a produção, a gente não foi uma produção normal, assim, que vai o cliente, que fica, não, muda aquele pra cá, muda aquilo pra... Não teve isso, assim. A gente realmente deixou na mão da O2 junto com a Publicis, foram poucas pessoas, porque imagina sentar na casa da pessoa, Sim, querer... eu ia até perguntar se vocês foram. Não, querer recriar este momento... Olha o nível de confiança, hein? Porque senão você ia atrapalhar, né? Porque você chega numa casa de uma pessoa que tá com Alzheimer, e chega, tipo, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas, Sim. ela já vai assustar, né? Então, assim, você tem que também respeitar esse momento, e aí acho que isso o time da Publicis e a O2 trocaram brilhantemente, mas também é outro fio na barriga, porque você não vai acompanhar, você fica ali achando que, cara, vai dar tudo certo. Não, foi literalmente assim, ó, dá a mão, Exato. confia que vai dar certo. E foi isso, quem conduziu toda a filmagem, tá, foi o Fred Luz, o diretor da O2. Putz, o cara, ele foi incrível, fantástico, você tem que ter um traquejo ali para uma falar com as sensibilidade, famílias, uma né? sensibilidade, né, o que a Dani falou, né, você tá invadindo ali, entrando no espaço da Sim. família, né, então ele teve uma sensibilidade muito, muito grande, foram 4 dias de filmagem, tem mais de 40 horas de material gravado, Nossa. então é muita coisa mesmo, foi muito denso, não tinha o corta, vai, volta mesmo, era vida real, então... Nossa, foi exaustivo, mas muito, muito bacana no Muito final. gratificante, né? E eu perguntei se vocês foram, porque eu queria saber se eles lá, né, os personagens mesmo, eles se emocionaram, assim, quando eles comeram, assim. Sim. Não, A é gente- 100% real, é isso que o Mauro falou, não teve corte, acho que isso é legal. A Assim, gente participou da filmagem com a produtora e assim, foi incrível como quando colocou o prato e eles provaram o prato,
eles automaticamente começaram a disparar coisa. E, obviamente, a gente perguntava, o que te lembra esse prato? E aí, nossa, eles desabavam a falar, assim. Tem uma história muito curiosa, que é do Júlio. O senhorzinho, De que você Portugal, comentou, isso, de isso. Portugal, que provou o bacalhau Aham. ali e tudo mais. Desde 2020, ou seja, a gente filmou ano passado. Então, tinham passado 4 anos, que uma das coisas que ele mais gostava de fazer era tocar gaita. Desde 2020 ele não tocava mais a gaita. Ele pegava a gaita e a família falava que ele não sabia mais tocar gaita, ele não conseguia mais tocar gaita. Pois ele pegou a gaita e começou a... Olha, juro, até me arrepia, porque Ele começou todo a tocar. mundo começou a chorar. Ele começou a tocar a gaita. A gente tem a cena dele tocando gaita. Ele sentou na beiradinha da cama, começou a tocar a gaita. O set inteiro começou a chorar. Nossa. Porque foi uma coisa assim... Imagina, tinham 4 anos que ele não tocava. Nossa, foi uma coisa assim de arrepiar mesmo. Isso é emocionante mesmo. Muito, muito emocionante. E é legal que fica de inspiração, né? Igual minha avó também tá passando por um momento. Então, assim, para as famílias que estão passando por isso, né? Pensar num jeito simples, né? Você consegue unir a família, você consegue trazer memórias, Sim. né? Como é interessante. Eu acho que a nossa ambição com esse case era exatamente promover essa reflexão, né? O quão poderosa é uma receita nas nossas vidas. Sim. E hoje a gente tá cada vez mais nessa correria, no fast food, come na rua e vai... No E assim, delivery, tudo. no delivery. E o quão importante é você reunir a família, sentar à mesa, fazer um almoço ali com todo mundo, né? Socializando, falando. Porque as receitas ali, elas têm esse poder de gravar na nossa cabeça aqueles momentos prazerosos. E era essa a nossa ambição, né? Com esse case. E isso deu início para essa plataforma que a gente está trabalhando agora cada vez mais ao longo do ano. Isso é muito legal, porque a gente foi no extremo para resgatar algo que é tão simples das pessoas, que assim, acho que é isso, no dia a dia, na correria, acaba que se perde, mas Esquece, assim, né? se você, é óbvio que não consegue cozinhar talvez todos os dias, mas poxa, no final de semana, você manter ali a família, é isso que a gente acredita, que realmente a comida tem esse poder ali de conectar todo mundo. Agora, Dani, você falou comigo que o Receitas, ele existe há mais de 60 anos, né? E pela primeira vez, foi a primeira campanha, né? Por que sentiu a necessidade de fazer uma campanha agora, assim, depois de tantos anos? Na verdade, eu acho que é um pouco disso, de mostrar, assim, Receitas Nestlé existe como uma plataforma que ajuda as pessoas, né, a entender o que fazer com os produtos da Nestlé, né, como colocar isso no dia a dia delas. E aí, assim, a Publicis trouxe essa provocação como um diferencial, de realmente resgatar, porque, assim, nada mais é do que uma campanha da Nestlé. Porque quando a gente fala disso, de momentos inesquecíveis, receitas inesquecíveis, a gente está falando da Nestlé na casa das pessoas. Então, é realmente como é que a gente traz a Nestlé de volta, né, para essa conexão com as pessoas e cada vez mais ali dentro do dia a dia delas. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a Dani falou, porque receitas Nestlé se tornou um business muito importante dentro da Nestlé. Porque imagina que toda marca ela tem o seu ecossistema, né? E trabalha o seu ecossistema, né? Então, Ninho tem lá o seu plano, Maggi tem o seu plano e assim por diante, né? Molico e assim por diante. Receitas Nestlé, ela é uma plataforma que ela é cross todas essas marcas. Porque é uma receita, né? E a receita vão vários ingredientes ali da Nestlé, né? Então, se tornou um business muito relevante, muito importante. E aí surgiu a necessidade. A gente falou, a gente precisa comunicar isso para as pessoas, né? Quanto mais pessoas estiverem fazendo receitas nas suas casas, mais a gente consegue ativar todas as marcas ali do ecossistema do portfólio da Nestlé. São mais de 15, né, que vocês falaram? Não, mais de 15 unidades de negócio, mais de 40 marcas. É Sim. muita marca, realmente. Muita marca, Tem receitas, né? Nescafé, tem, enfim... tem chocolates, biscoitos, lácteos, moça, Maggi, enfim, N marcas ali. São muitos produtos mesmo. Tem Só com a Publicis tem mais de 15 produtos. 15, É muita coisa Nossa, mesmo. lidar com tanta marca, tanta coisa, né? Deve ser tanta gente também envolvida, né? Porque para cada marca você tem uma pessoa, tem uma equipe, né? E outra coisa também interessante, assim, que vocês falaram que ganhou mais de um prêmio também, né? Além do prêmio do MMA, esse case ganhou outros, né? Esse case ele foi premiado em alguns festivais, né? No clube, por aí vai. Teve vários outros além do Smarts que ele foi reconhecido, né? Então, pra gente, eu acho que a gente olha e a gente fala, putz, a gente tem um poder obviamente, de comunicar produtos, mas também de transformar a vida das pessoas, né? E isso ser reconhecido nos festivais
Putz, é muito, muito bacana, né? Por profissionais da nossa indústria, né? Tanto de marketing quanto de publicidade, é um reconhecimento do trabalho que é bacana, né? Ver o trabalho sendo reconhecido. Legal. E aqui no Smart também a gente sempre fala de impacto de negócios, né? Eu, como jornalista da Exame, também sempre Sim. gosto de um número e já queria saber aí como é que esse case ele se atrela aí à estratégia de negócio como um todo. Ou seja, a gente já falou um pouquinho da importância, né, da plataforma, mas o que movimentou de ponteiro aí que você pode contar? Assim, a gente tem alguns KPIs que a gente mede, como receitas Nestlé, né, como ecossistema. Acho que 2 principais é o tráfego no site e a geração de lead, né, que é a parte de cadastro, as pessoas que entram e acabam se cadastrando ali para a gente construir a nossa base. E quando a gente fala de tráfego, a gente teve, com o case, mais de 50% de aumento de tráfego orgânico, vindo, tipo, por conta do case. Então, que assim, que vai se perpetuando, né, tipo, as pessoas vão comentando, vão, tipo, compartilhando, e a gente teve um aumento de 50% de tráfego orgânico, e quando a gente fala de geração de lead, a gente teve um aumento de 40% também. Então, as pessoas entravam, se cadastravam para ver, para poder, tipo, mandar as receitas delas. Acho que tem uma coisa que é bacana, que a gente estava comentando, é que logo depois do case, tipo, na parte de Natal, a gente fez uma campanha que era pedindo para as pessoas enviarem as receitas inesquecíveis delas de Natal pra gente também subir no nosso site e ter as histórias, né? Porque pra gente isso é muito rico, ter as histórias dessas pessoas. E aí a gente recebeu em 48 horas mais de 4.500 receitas. E é muita coisa. Pra você ter uma ideia, assim, a gente hoje no site tem 7.000 receitas nossas. Pensa que em 2 dias a gente recebeu 4.500, assim, é muita coisa. Metade, né? E não foram só receitas, assim, são histórias mesmo, as pessoas contando por que aquela rabanada é especial, o porquê que o pudim é especial, a farofa, enfim, tem muita história muito legal. E aí o que a gente quer é cada vez mais trazer esse consumidor para dentro da gente, tipo, da Nestlé, pra gente conhecer ele e aí trabalhar isso, né? Seja em conteúdo, seja fazendo um e-book com essas receitas, seja divulgando, CRM, toda essa parte. É legal que, assim, né, além de vocês conseguirem conectar de forma mais emocional com o consumidor aí, né, a gente está nesse mundo de fim dos cookies de terceiros, né, como a importância dos dados primários aí, tanto para as estratégias de marketing, tanto para o negócio como um todo, né, e a plataforma Receitas, ela entra nessa seara, né? Sim, hoje ela é o hub Always On, né, que a gente fala, que mais traz first party data para Nestlé, e aí isso é feito, a gente tem as grandes promoções da Nestlé que traz muita gente, né, para nossa base, mas Receitas é uma que é durante o ano inteiro, então a gente tem isso através de e-books, então a gente tem e-books desde marcas, então receitas com leite moça, que as pessoas se cadastram e baixam, né, tudo gratuito, ou de receitas na Air Fryer, né, que é um sucesso, então as pessoas querem acessar, e a gente tem toda uma parte também de aulas online, então a gente viu que grande parte do público que acessa Receitas Nestlé, quando preenche o cadastro, tem uma vontade de empreender ou já começou a empreender nessa parte de culinária. E aí a gente começou a fazer aulas online para ajudar essas pessoas, então a gente está lançando cada vez mais algumas aulas e um benefício, né? A gente tá colocando no ar também um app que é conjugado com Receitas Nestlé, que a gente vai dar esses benefícios para as empreendedoras nessa jornada dela de aprendizado. Então, realmente é um hub muito importante para essa captação de first party data, para depois a gente acionar tudo em CRM, em mídia, tipo, usar a nossa audiência aí também para todas as campanhas das marcas da Nestlé. Uhum. É legal isso, né? Porque às vezes a pessoa tá aqui assistindo, nos ouvindo, daí pensando, uma plataforma de receita, gente, hoje é tão fácil você jogar um Google e achar uma receita, né? Por que uma marca como a Nestlé teria, né, uma plataforma, uma ação dessa, né? E aí a gente vê como que tá tudo conectado, né? Você estava me contando aqui antes que essa plataforma, ela tá conectada com todas as outras, os outros canais de Nestlé, né? Exato. Que você falou. Exato. A gente tem enfim, Receitas Nestlé em todos os canais, tipo, digitais hoje, né, em todas as redes sociais, mas em CRM, em WhatsApp, tudo pra gente conversar, tipo, e tá ali com o consumidor. É um grande canal de entrada do consumidor também, então, assim, muita gente conversa com a Nestlé através de Receitas Nestlé para tirar dúvidas e tudo mais, mas também a gente conhece o consumidor, é isso, a gente sabe
o que ele está buscando para cozinhar, o que é mais, o que é trend, o que não é, o que gera engajamento, qual marca que está performando melhor, tipo, tudo via receitas. Então, tem um poder muito grande ali de trabalhar, e aí a gente cria essas audiências para as marcas ativarem, né? Então, as marcas usam tanto no CRM quanto nas campanhas de mídia dela. Então, a gente tem hoje uma base grande de pessoas mais ativas na Nestlé, em torno de 4,5 milhões de pessoas. Então, a gente consegue ativar realmente bastante gente ali. E Receitas é um hub que não só traz as pessoas, mas enriquece esses dados, que eu acho que é super importante. A gente consegue enriquecer e saber quem é a Ju, que ela gosta de comer, quando que ela gosta, para quantas pessoas ela costuma cozinhar, se ela, tipo, é mãe, se ela até é tutora de pet, às vezes. Então, assim, realmente a gente vai perguntando para entender cada vez mais. E esse data ajuda a gente, inclusive, na estratégia das marcas que a gente trabalha na agência. Então, por exemplo, tudo isso ajuda a informação para a gente trabalhar campanha de ninho, campanha de mágica, campanha de Molico e por aí vai, né? Então, esse data todo que é coletado é importante para muitas frentes dentro da Nestlé. A hiperpersonalização da mensagem, né? Assim, a gente até fez aqui na Exame, no final do ano passado, a gente traça algumas tendências do ano seguinte. A gente até colocou duas, né? Que é a Retail Media, que também esses dados são super importantes, né? E hiperpersonalização da mensagem, né? Dos canais, né? E aí agora uma das coisas que a gente está realmente querendo conectar é como é que a gente leva toda essa experiência do digital, né, dessa jornada que a gente já tem com o consumidor no digital, como é que a gente leva ela até o offline. Então, porque realmente o que conclui é a compra dele lá no ponto de venda, né? Então, como é que a gente leva tudo que a gente já faz tão bem no digital, tipo, desde a hora que ele tá pensando em fazer alguma coisa, uma receita, que ele vai lá, entra, assiste um vídeo nosso, ou, enfim, vê um post nosso, uma rede social, mas como é que a gente leva isso até o ponto de venda também, para ele efetivamente comprar um produto nosso e aí, tipo, cozinhar em casa com os nossos produtos. E aí entra mais no retail, né? E aí entra mais no retail. Então a gente tem bastante contato agora com essa parte de retail, para levar os vídeos para o retail, para também levar o que bombou nas redes, tipo, pro ponto de venda, que nem as pessoas, o que eu vou cozinhar nesse fim de semana? Cara, bombou na rede esse fim de semana, é isso aqui, faz esse, sabe? Então como é que a gente também leva isso pro retail? Legal. E assim, a gente está falando da primeira campanha de receitas, né, gente? Mas aqui é um casamento antigo de mais de 20 anos, né? Então, não é nada de primeira viagem, né? Até porque estamos falando de duas grandes empresas, mas, né, vocês dois também, né, Nestlé e Publicis, têm aí, né, um relacionamento de mais de 20 anos, vocês estavam me contando aqui, né? Quem é do mercado também sabe disso. E essa, vamos dizer assim, esse desafio aí de orquestrar tanta marca aí fica com vocês também, né? E eu vou te falar que é um baita desafio, né? Porque cada marca tem a sua maturidade, né? Então tem marcas que já estão mais avançadas, tem marcas que estão menos avançadas e em variados aspectos, né? Então a gente tem uma missão mesmo de ir elevando a barra, seja estratégica, seja criativa, de todas essas marcas, né? Então é uma missão muito bacana, né? Quando a gente olha a magnitude da Nestlé e o impacto que a Nestlé causa na vida, literalmente, das pessoas, porque não tem um lar brasileiro que não tem uma marca de Nestlé, né? Então, a gente, enquanto agência, a gente se sente muito com uma responsabilidade muito grande, né? De levar essa marca para o lugar certo, né? E de desenvolver essa marca para chegar num lugar... em lugares cada vez mais legais, né? Então, uma baita responsabilidade. Não, bacana. Uma curiosidade que eu tenho também, o investimento para fazer isso tudo foi muito alto? Ou foi uma coisa assim... Ele não foi um investimento tão alto, assim, né? O aporte financeiro mesmo, assim, ele não foi um investimento tão alto. A gente queria que ele tivesse uma cara mesmo de experimento. Porque, imagina, a gente está levantando uma plataforma para provar que a comida, as receitas têm um impacto na vida das pessoas. Então a gente precisava testar isso, né? Então o teste ele é sempre mais controlado ali, né? Um teste seguro, né? Então ele não teve grandes investimentos, né? Então agora para as próximas campanhas, obviamente, agora a gente já provou o nosso ponto, a gente sabe que agora a gente pode acelerar cada vez mais. A campanha em si, assim, eu acho que é isso, ela deu um start pra gente começar a desdobrar de diferentes maneiras, que é alguma coisa que a gente acredita. Receitas inesquecíveis, tipo, é algo que tá na vida de todo mundo, né? Sim. Dando até um spoiler da próxima que a gente tá pensando em fazer agora, eu prometo que eu não vou, senão você me chuta aqui debaixo da mesa, né? Dá espaço pra muita coisa. O que a Dani falou da galera mandar receitas, porque a galera realmente se engaja. Imagina, em 48 horas foram mais de 4.000 receitas.
a galera manda muita receita para Nestlé, mas muita receita mesmo. Então a gente está programando fazer alguma coisa com isso aí nos próximos meses, aí vamos ver se esse ano a gente emplaca alguma ideia muito poderosa nesse sentido, assim. Legal, não, e eu perguntei também essa coisa do investimento, porque às vezes a pessoa que está assistindo, né, um pequeno empreendedor, não sei, deve estar pensando, nossa, com tanta de gente envolvida, né, O2, enfim, tantos recursos, fazer um filme que ficou maravilhoso, né, mas você vê que a criatividade, o insight ali de pescar a questão da pesquisa do Alzheimer, né, como é que faz diferença? Isso é uma coisa muito interessante, assim, acontece toda ideia que toca as pessoas, de alguma maneira, né, e toca por vários motivos, seja do ponto de vista emocional, seja para alegrar as pessoas, do humor, sempre quando a gente leva uma boa ideia, seja para o cliente, seja para as produtoras, as pessoas querem fazer. Sim. E aí quando as pessoas querem fazer, elas acham um jeito de fazer. Né? Então, e aí não importa se é a escassez financeira ou a escassez de tempo, porque tem isso também, né? Às vezes a gente precisa colocar uma ideia com um tempo muito rápido na rua, as pessoas se envolvem, se dedicam, colocam o coração ali e faz acontecer. Passa por todos os obstáculos. Essa campanha foi um exemplo disso. O que a gente viu da Nestlé, da agência, da O2, nossa, foi uma coisa assim, a mobilização foi uma coisa fantástica para fazer acontecer. Que legal. E aqui a gente também sempre fala de aprendizados, né? Acho que você já trouxe alguns aqui pra gente nessa última pergunta, mas a gente gosta de falar, né, tanto o Smarts quanto o Exame, né, que a gente trabalha com informação e formação, né? Então, quais aprendizados outros aí vocês tiram desse case? Eu acho que o primeiro que é o que a gente já falou bastante aqui, vai dar um frio na barriga, mas não deixa de fazer por isso, assim, eu acho que quando você acredita, quando é uma coisa que realmente conecta e que é tão verdadeiro, vai com medo mesmo, que vai dar certo, então acho que esse é o maior aprendizado. E eu acho que essa relação que você comentou de parceria da Nestlé com a Publicis de tantos anos, também é uma questão de confiança, porque realmente é isso, a gente confiou muito no que a Publicis trouxe, e que ia dar certo, e que a gente não precisava ficar ali aquele gerenciamento, não, mas então garante que vai ter isso aqui, garante que vai ter, não, então assim, realmente eu acho que o maior aprendizado é trabalhar muito bem junto, numa parceria, e se der o frio na barriga, vai com medo. Vai com medo. Eu acho que do lado da Publicis, eu acho que tiveram alguns aprendizados, né? Eu acho que esse que a Dani trouxe foi realmente um aprendizado pra gente, assim, quando a gente coloca na rua uma boa ideia, mesmo numa empresa como a Nestlé, que é uma empresa mais musculosa, é uma empresa grande, né, processual, quando a gente consegue emplacar uma ideia dessa natureza, as coisas muda tudo de cenário, né? A gente consegue cada vez mais colocar ideias mais ousadas, mais autênticas na rua, né? Então isso foi um aprendizado muito legal do lado da agência. Teve uma outra coisa que para mim, enquanto criativo, é muito legal de ver, que é quando a gente traz criatividade, ela é um fator de multiplicação de resultado, né? E tem uma pesquisa que mostra que a criatividade aumenta o ROI em 12 vezes. Nossa. É uma coisa muito grande, né? Então, isso é um aprendizado também pra gente muito legal. E eu acho que, por fim, eu acho que também como criativo, a gente faz publicidade de muitas coisas, né? Mas quando a gente traz alguma coisa com propósito, putz, aí a profissão, você fala, putz, que legal ser publicitário, né? A gente consegue fazer alguma coisa que realmente transforma a vida das pessoas, né? Então, ao fazer o Receitas Inesquecíveis, eu acho que também deixou algo inesquecível pra gente, né? Que mostra que a publicidade, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. E dá aquela vontade de fazer mais, né? Que eu acho que é isso. Receitas Nestlé tá aí pra conectar as pessoas, tipo, enfim, com esse ato de cozinhar, de colocar as pessoas ali, de resgatar essa conexão, né? Então, pra mim, Receitas Inesquecíveis é o que a gente falou, é um começo de uma longa jornada ali, é muito, muito promissor. Muito bacana, gente, legal demais esse papo, me abriu o apetite falando isso. Aliás, daqui a pouquinho a gente já vai pro almoço. Já tá na hora, obrigada pessoal. Hoje eu recebi aqui no estúdio Daniela Marques, Head de Produtos Digitais e Experiência do Consumidor da Nestlé, e Mauro Ramalho, CCO da Publicis, muito obrigada. Ju, obrigado demais pelo espaço pra gente falar de um case que foi realmente inesquecível nas nossas vidas. Exato. Obrigada, Ju. Se estiver com fome, acessa lá, Receitas Nestlé, tem várias receitas inesquecíveis. Vou mandar também, tem uma receita da minha avó, inclusive, manda. um dia eu pedi pra ela fazer pra mim um sorvete, ela falou, não sei se eu lembro, mas
Manda. Vai dar um jeito, vamos mandar. Achei incrível. Manda que você eternizou essa receita, deixa lá. Exatamente. Muito bacana. E a gente falou hoje sobre o case Receitas Inesquecíveis, que ganhou ouro, né, na categoria Jornada do Cliente, Geração de Leads. E para você que aí está assistindo, nos ouvindo, eu sugiro você ver os outros episódios da série Smarts, que a gente está conversando aqui com grandes profissionais que lideraram alguns dos cases vencedores do Prêmio Smarts Brasil 2024 da MMA.